Temos hoje aqui o programa Network com Célio de Castro Belmonte, que é administrador de empresa, MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em finanças e economia pela URGS. Dispensa maiores detalhes, uma apresentação de luxo, de muita credibilidade. Sério, eu gostaria, o telespectador, hoje todos estão envolvidos para como enfrentar essa crise, como enfrentar o impacto da atual crise política e econômica nas empresas brasileiras de pequeno, médio, grande porte e também até nas nossas famílias. Como é que nós podemos enfrentar isso? De fato, Sérgio, nós enfrentamos a pior crise já registrada no Brasil. Nós tivemos um encolhimento do PIB em 2016 de 3,6%. Nós estamos com mais de 13% da população desempregada. O encolhimento do setor da indústria foi acima de 6%, foi 6,6%. O encolhimento no varejo nacional foi 6,2% no ano passado. Isso tudo foi 6 anos após um grande crescimento do nosso PIB de 7,5% que ocorreu em 2010, ou seja, uma oscilação enorme para o empresariado brasileiro. Juros altos, aumento do índice de desemprego, tudo isso contribui para um cenário, um colapso econômico. Exato. Então, o empreendedor, o empresário brasileiro, precisa se preparar efetivamente para enfrentar uma crise desse tamanho, desse porte no país. Segundo ainda a pesquisa Demografia das Empresas, para você ter uma ideia, do IBGE, publicada no ano passado, das 694 mil empresas abertas em 2009, 77% delas estavam abertas em 2010. Deste mesmo número de empresas abertas em 2009, eram apenas 39% dessas empresas. Ou seja, foi uma redução expressiva das empresas abertas nos últimos 5 anos. 3 a cada 5 empresas fecharam as portas nesse período. Como é importante a sociedade se dar conta que a economia é fundamental para o seu dia a dia, para a qualidade de vida, para a dignidade e para a sobrevivência. Conversando aqui com o Célio de Castro Belmonte, administrador de empresa, MBA em gestão empresarial pela FGV, especialista em finanças e economia pela URGS. Gostaria de saber assim, se tudo é culpa da crise econômica e política e ética do Brasil. Excelente questão, Sérgio. Não, nem tudo é culpa da crise. Eu diria que em torno de 10% das falências são efetivamente culpa da crise. Outros 90% estão atrelados a outros fatores, como por exemplo a má gestão dos negócios. A crise vem e empurra para o precipício as empresas que estão à beira dele. Acelera o processo. Acelera o processo. Hoje é estratégico gestão. Gestão empresarial. Por quê, Sérgio? A falta de visão, muitas vezes, prejudica a gestão. A falta de visão do empreendedor, do empresário. Analisar cenários econômicos, por exemplo. Definição dos problemas corretos. Avaliar corretamente seus riscos no mercado, frente a uma crise iminente, por exemplo. Estipular metas corretas, de forma correta. Também os empreendedores falham muito nesse critério. Falta de conhecimento técnico, métodos de análise também dessas informações. Avaliação de mercado. Avaliação de mercado, todo o contexto. Hoje nós vivemos a era do Big Data. O que é o Big Data? Nós temos excesso de informação em tudo, dentro das nossas empresas, na nossa vida, nas redes sociais, na internet. Ou seja, o empreendedor precisa selecionar as informações que são efetivamente úteis para o seu negócio, para administrar. Não fazemos bons planos de ação também, planejamento estratégico para enfrentar uma crise desse tamanho sem precedentes na história do Brasil. E muitas vezes o planejamento, apesar de ter sido bem feito, bem estruturado, Sérgio, ele é mal executado. Então há muitas falhas também. Todas as etapas têm que ter inteligência. Tem que ter inteligência, exatamente. Então a execução do planejamento, ela prejudica a maioria dos planos das empresas, falha na execução. Bom, não sei se eu lhe entendi bem a sua última resposta. É como, por exemplo, tu ir para uma guerra sem planejar, sem tiver uma boa execução, sem tiver uma boa um estudo
topográfico. Então, é como se fosse para uma guerra, Célio. Exatamente. Tem que ir com um bom planejamento e cuidar dos detalhes da execução desse planejamento. Como eu falei, muitas empresas, muitos empresários falham na execução. O plano é perfeito, é viável, é executável, é atingível, porém a execução, passo a passo, há falhas de controle, de monitoramento das respostas, de tempo, de prazos, enfim. Tem que ter uma sintonia com toda a cadeia. Exatamente. Bom, e o que o empreendedor pode fazer para superar esse momento tão difícil e tão prolongado, econômico, político e ético, que gerou essa crise que está nos levando a uma dor de cabeça, a um desmonte de todo o cenário empresarial no Brasil? Bom, Sérgio, o empreendedor deve ter muito cuidado com seus controles internos. Ele precisa ter controle efetivamente da sua empresa, do que acontece ali dentro. Tá? Segundo, ele precisa ter informação qualificada. Como eu falei, nós estamos numa era que sobra informação de tudo que você precisar. Tudo disponível dentro da própria empresa. Existe o excesso de informação. Precisa ser seletiva essa informação, o que realmente importa para o seu negócio. Gere conhecimento, né? Gere conhecimento e gere resultados. Né? É informação, conhecimento e resultado. Exatamente. Um bom plano para enfrentar esse período, que há uma certa previsibilidade, sim, é possível se ter um mínimo de previsibilidade antes de uma crise, eu vou explicar para você, para aproveitar também as oportunidades, como crises também geram oportunidades. Para quem sobrevive, por exemplo, a uma crise, muitos de seus concorrentes não sobreviverão. Chega com musculatura. Chega com musculatura ao final e pode aproveitar um exemplo hoje, por exemplo, tu tem que reduzir custos, mas tu tem que saber aonde tu vai reduzir os custos, porque às vezes tu faz uma redução de custo que te gera às vezes um problema com o cliente, gera um problema interno, e às vezes tu pode cortar gorduras que são desnecessárias, né? Exatamente. E para isso entram os controles, Sérgio. Quando o empresário, ele tem controle efetivamente dentro da sua empresa, ele sabe quais custos ele pode cortar que não sejam custos que vão gerar problemas estratégicos, como você citou, no atendimento e a qualidade do seu serviço. Né? Os custos precisam ser cortados de forma inteligente. Existem técnicas, como por exemplo, técnica do orçamento base zero. Qual é o seu custo mínimo necessário para operacionalizar o seu negócio? Existem técnicas que guiam o empreendedor, o empresário, nesse caminho delicado do corte de custos, que muitas vezes não é encarado da forma correta, sem critérios, que eu quero dizer, certo? Conversando aqui com o Célio de Castro Belmonte, que é administrador de empresa, MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e também especialista em finanças e economia pela URGS. Célio, temos aqui, antes, o planejamento era um diferencial das grandes empresas, das multinacionais. Hoje, o planejamento ele é sine qua non e também passou a ser estratégico para qualquer empresa, mesmo para uma pequena, média e grande empresa. Exato, Sérgio. O planejamento ele traz vários benefícios para o negócio, para o empresário. Por exemplo, para superar uma crise como essa que nós vivemos. O planejamento promove disciplina dentro da empresa, dos empresários para com sua equipe, gera comprometimento com resultados. Mobiliza, motiva, comunica o que é efetivamente importante num plano, um bom plano de negócios, vem à tona o que é efetivamente importante para o negócio sobreviver, traz avaliação de resultados periodicamente, isso é muito importante também, define indicadores de performance, esses planos devem ser agressivos, sim, porém mensuráveis, atingíveis. Também existem técnicas para se construir um planejamento eficiente e eficaz, né? Com algumas técnicas, por exemplo, as metas de um planejamento, elas devem ser específicas, devem ser mensuráveis, devem ser atingíveis, devem ser relevantes para o negócio e deve ter um prazo definido para atingi-las. E efetivamente monitorar o atingimento desses resultados, dessas metas. Bom, podemos citar assim um exemplo prático. Nós temos alguns exemplos, por exemplo, tem alguns setores assim como o farmacêutico, do cooperativismo, associativismo, que está crescendo a dígitos, mas tem uns que estão crescendo ou estão com um crescimento negativo. Podemos citar alguns exemplos positivos? Sim, a área de saúde
foi a área que menos sofreu com saúde humana. Esses serviços de saúde humana foram uma das áreas que menos sofreram com a crise atual. E depois de tecnologia também. Frente àquelas quebras de empresa, foram as que menos sofreram, certo? Hoje, um benefício que se traz do estudo no planejamento, vou citar um exemplo prático, estudar a evolução da economia nesse período de 15 anos. O IPEA tem dados, nos traz dados semestrais sobre a evolução da economia. A economia tem picos de produção e vales de queda de produção. O empreendedor tem como monitorar, com apoio de uma equipe qualificada, monitorar a evolução e ter uma certa previsibilidade também do que vem à frente, para que ele possa se preparar para enfrentar esse período. Bom, nós temos aqui, existe um modelo adequado para passar esse momento de tempestade, esse momento assim tão angustiante na vida do empreendedor, que é essa crise política, econômica e ética que nós estamos trazendo. Existe algum modelo adequado para enfrentar esse dragão? Sérgio, isso é uma questão delicada, porque o empreendedor precisa ter cuidado, porque não existe receita de bolo. Não existe uma receita pronta. Cada um é cada um. O que o empreendedor precisa ter cuidado? Alguns detalhes são importantes para a gestão do seu negócio. Nós vivemos 3 grandes eras da gestão. O modelo pré-burocrático, o modelo burocrático e o modelo pós-burocrático, que é o que vivemos atualmente. Tem algumas características que são inerentes a esse modelo e que são necessárias ao modelo de gestão do negócio. Por exemplo, da autoridade. Dentro da empresa, a autoridade precisa ser distribuída, precisa ser compartilhada, com certeza com uma equipe bem preparada. Um colegiado, né? Um colegiado de gestão. Os critérios da gestão, hoje, eles são flexíveis. Antigamente, eu digo 20, 15, 30 anos atrás, os critérios eram mais rígidos e inflexíveis. A documentação hoje, com excesso de informação, ela precisa ser seletiva, como eu falei. Foco do controle. Anteriormente, os empresários tinham muito foco nas empresas e foco nos procedimentos. Atualmente, o foco é em resultados. Ele precisa atingir resultados. Liderança. A liderança precisa ser compartilhada também dentro da empresa, da mesma forma que a autoridade. Participativa, porque as pessoas que têm capacidade, elas contribuem para com o negócio. Planejamento estratégico do negócio hoje deve ser flexível, não deve ser aquele planejamento de longo prazo que deve ser seguido custe que custar, né? Exatamente. Bom, alguns anos atrás, as empresas que tinham as suas sedes enormes eram tidas como bem-sucedidas. Hoje o capital mudou, o capital é o capital humano, né? Exato. Esse é um grande diferencial das empresas que conseguem reter talentos, absorver conhecimento e desenvolver. Existe uma frase célebre que circula dentre as redes sociais e mídias sociais, de uma situação que o diretor financeiro perguntou para o CEO da sua empresa: por que estamos investindo tanto no desenvolvimento e treinamento? E se nós investirmos nessas pessoas e elas saírem, o que acontece? O CEO respondeu com outra pergunta: se nós não investirmos e elas ficarem, o que acontece? Que questionamento, hein? Que reflexão, hein? Bom, o empresário hoje, o empreendedor, ele vive um ziriguidum dentro da empresa. Ele não sabe se ele cuida das finanças, se ele cuida do produto, se ele cuida do cliente, se ele cuida do planejamento. Como é que ele deve jogar a energia dele no business dele? Sérgio, o importante é o empreendedor, o empresário, ele ter consciência de que ele não é um super-homem, ele não consegue fazer tudo sozinho, ele precisa de uma equipe qualificada ao lado dele. Time, então, o senhor está falando? Exato, um time que viabilize esse crescimento, pessoas qualificadas trabalhando junto. O foco básico da administração é planejar, organizar, dirigir e controlar, ou seja, começa num planejamento. Vamos repetir então? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Perfeito. Então, isso é o básico da administração. Começa no planejamento,
organiza informações, dirige, toma decisões em cima de informações qualificadas, como eu citei, e precisa se ter controle dos resultados, de que não se está desperdiçando energia e recursos sem resultados efetivos. Porque muitas vezes o empreendedor, o empresário, ele fica envolvido com o RH, envolvido com o marketing, e às vezes o produto está precisando uma atenção especial, o cliente precisa de repente ser escutado e ele não está sendo escutado, né? Exato. Aí entra o foco do empreendedor. Ele precisa ter foco no que realmente é importante, estratégico para o negócio e no que ele efetivamente tem controle. Ele pode focar em coisas que ele tem controle e que não são estratégicas, acabar desperdiçando seu próprio tempo, certo? E focar em coisas que não são importantes também vai ser um desperdício. Bom, partindo disso, eu vou usar um clichê. Tempo é dinheiro hoje. Exato. O tempo é o ouro hoje. O conhecimento é ouro também. Como o empreendedor, o administrador, o empresário, o player hoje pode administrar o seu tempo? Existem algumas técnicas, Sérgio, que ajudam o empreendedor a definir quais são os critérios mais importantes. Por exemplo, o empreendedor hoje ele precisa focar na antecipação, na previsibilidade de riscos, de problemas e de ações, no planejamento. Ele não pode perder tempo com coisas que não são importantes e que não são urgentes. Ele tem que focar no que é importante. Por exemplo, se ele focar em ações não importantes, como tarefas que ele pode delegar, conversas e e-mails que não são importantes para o negócio, estratégia naquele momento, telefonemas desnecessários, e-mails, sites, enfim. Manutenção da empresa, tudo isso aí tu pode delegar. Ele pode delegar, consequentemente vai gerar problemas de urgência no futuro para ele. Então o que ele tem que treinar? Tem que focar, Sérgio, em criar as metas e objetivos no planejamento, elegendo prioridades a serem atingidas, em treinamento, conhecimento da sua equipe, para que tenha uma equipe qualificada ao seu lado, e na prevenção, na execução antecipada, para ter tempo de reação. Bom, telespectador que está chegando agora, a nossa conversa aqui com o Célio de Castro Belmonte, que é administrador de empresa, MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em finanças e economia pela URGS. Célio, podemos dizer que hoje o empresário vive uma angústia 24 horas. Se ele não tiver planejamento e um profissional que oriente a manter o seu foco, ele inevitavelmente pode naufragar. Exato, Sérgio. Então, ele precisa desse planejamento, ele precisa de uma equipe qualificada ao seu lado e tomar decisões que sejam eficientes, eficazes para o seu negócio, com base em informação qualificada. Como é que a gente pode montar esse time, que é o time do sonho de qualquer empreendedor, é o time do sonho de qualquer empresário, de qualquer pessoa que tenha um business, que tenha um negócio? Como é que ele pode montar esse time, que é um time dos sonhos do empreendedor? Importante essa pergunta, Sérgio. A área de gestão de pessoas dentro da empresa, ela é altamente estratégica. Ela vem ganhando ao longo do tempo cada vez mais importância. Por quê? Porque é importante para a empresa manter um sistema de recrutamento e de seleção eficiente. Integrar pessoas à empresa, ao espírito da empresa, aos objetivos, à visão, missão e valores dessa empresa. Avaliar resultados, acompanhar, gestão por competências, por desempenho, avaliando os resultados e desenvolvendo... Sempre foco em resultado. Foco em resultado, porém acompanhando esse desenvolvimento dessa equipe, das pessoas. E remuneração também. Então são os pilares da gestão de pessoas que começam lá no recrutamento e acabam numa remuneração. Hoje, já está bem definido que a remuneração de uma equipe não é exclusivamente financeira, Sérgio. Existem vários outros fatores que remuneram também psicologicamente sua equipe, que são os seus valores individuais, que atendem aos valores individuais, a causa, o propósito da sua equipe também. Para o empresário que está nos escutando agora, o empreendedor,
o homem de negócios, a mulher de negócios, como manter uma equipe motivada, um time motivado no momento de crise? Nesse momento de dificuldade, Sérgio, o que motiva muitas pessoas é vencer, o desafio de vencer, de passar esse período. Porque muitas pessoas têm consciência da dificuldade que a empresa vive num contexto de crise econômica, certo? Então, a equipe precisa estar engajada com o empresário e com a empresa nesse objetivo de vencer, de superar e vislumbrar um futuro melhor, tanto para a empresa quanto para a sua equipe, seja no seu desenvolvimento dentro da empresa, no seu crescimento, na absorção de conhecimento como profissional. E, dentre esses fatores, Sérgio, importante para a motivação é o trabalho em equipe, a pessoa estar fazer parte, engajada, fazer parte de uma equipe com um propósito. Para ter pegada. Com um propósito. Bom, Célio, a conversa tá boa, mas eu tô te explorando muito aqui, mas vou continuar te explorando. Nós vivemos hoje assim, as empresas, ela tem uma estrutura do século XIX, ela tem um atendimento do século XX com um cliente do século XXI, que é das redes sociais. Como colocar as redes sociais para aumentar as vendas, para melhorar o atendimento, para melhorar, a integrar o cliente, o produto e a empresa? Sérgio, o importante é uma estrutura de comunicação, né? A comunicação da empresa, ela deve estar alinhada, desde a sua equipe até as redes sociais, a mídia social. O que o empreendedor vai comunicar no mercado, isso precisa estar ciente dentro de toda a sua equipe, toda a sua estrutura, e precisa ter um profissional qualificado também trabalhando na comunicação, ou uma empresa qualificada que lhe proporcione essa assessoria, que consiga fazer com que o seu produto, o seu serviço seja visto e seja avaliado da forma adequada pelo seu cliente. Muitas vezes o cliente não consegue enxergar o valor do seu produto, do seu serviço, em função de uma comunicação mal feita. Administrador Célio, gostaria que o senhor passasse uma mensagem para o telespectador que está nos assistindo, que é um homem de negócio, empreendedor, a mulher de negócio, empreendedora, que tem um pequeno, médio ou grande negócio, está na mesma situação, refém de uma crise política, econômica e ética que o país vive. Eu gostaria também que passasse para as pessoas que possam também ajudar as pessoas a administrarem as suas famílias, os seus filhos, também esse planejamento, essa administração para ajudar não só os homens de negócio, mas para todos na sociedade. Sérgio, vou citar uma frase do célebre Alvin Toffler, um escritor americano, que esteve em Porto Alegre, aqui na Fiergs. Então, que ele cita: os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Ou seja, precisa ter a mente aberta em busca do conhecimento, compartilhar informação, as suas experiências. Isso vai agregar valor, vai desenvolver como pessoa, como profissional e como empresário. E vai gerar resultados. E vai gerar resultados. Bom, quero agradecer aqui a presença. Hoje, aqui, Célio de Castro Belmonte, administrador de empresa, MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em Finanças e Economia pela URGS, que nos aqui abasteceu uma série de conhecimentos, esclarecimentos, informações. Agradecer a grande oportunidade de nós levarmos todo esse conhecimento que hoje é de extrema necessidade para o empreendedor, para o empresário, para o homem e a mulher de negócio. Obrigado, Célio. Muito obrigado a você pela oportunidade.